Quem foi a enigmática esposa de Caim? Descubra agora. Você já se perguntou como Caim, um dos primeiros filhos de Adão e Eva, teria uma esposa e gerado um filho? Vamos explorar as entrelinhas da narrativa bíblica para desvendar esse mistério que intriga gerações. Inscreva-se no canal, deixe seu like e embarque nessa jornada de descoberta. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, apresentaram ofertas a Deus como ato de devoção. No entanto, apenas as ofertas de Abel foram aceitas, enquanto as de Caim foram rejeitadas, sem que a razão para tal recusa fosse explicitada nas Escrituras. Essa rejeição gerou uma profunda amargura em Caim, culminando no primeiro ato de violência da história humana, o fratricídio movido por ciúmes e ira. Caim tirou a vida de seu irmão Abel, revelando as consequências devastadoras da inveja e do descontentamento. Deus, ao amaldiçoar Caim, não se limitou apenas a marcá-lo como sinal visível de sua transgressão. O castigo divino transcendeu a mera punição física, adentrando as esferas psicológicas e emocionais do filho rebelde. Condenado a vagar como um andarilho solitário, afastado da presença divina, Caim se viu imerso em um exílio que o deixava à mercê da própria consciência. Carregando o peso de sua escolha nefasta, a solidão de Caim era agora uma representação vívida da alienação espiritual e emocional resultante de suas ações. A rejeição de Deus e a separação dos convívios humanos ecoavam como as consequências diretas do pecado cometido pelo primogênito de Adão e Eva. A marca atribuída por Deus não apenas simbolizava a punição física, mas também representava o fardo psicológico e emocional que Caim carregaria pelo resto de seus dias. Apesar do castigo imposto por Deus, conforme registrado na Bíblia, Caim encontrou uma mulher e estabeleceu uma relação conjugal com ela. Dessa união, nasceu um filho chamado Enoque, marcando o início de uma nova geração descendente de Caim. Surpreendentemente, Caim não apenas sobreviveu ao castigo divino, mas também se estabeleceu de maneira notável, decidiu construir uma cidade e a nomeou em homenagem ao seu filho Enoque. A cidade tornou-se um testemunho da superação e da capacidade humana de forjar um caminho adiante. Mesmo diante das marcas do passado, essa escolha refletia a determinação de Caim em criar um legado e uma comunidade, desafiando as adversidades de sua condição errante. No entanto, é nesse ponto que as indagações sobre a origem da esposa de Caim e a existência de outros seres humanos naquela época começam a se multiplicar, gerando interpretações diversas à luz das escrituras bíblicas. A prática do casamento entre irmãos naquela época era considerada aceitável e até mesmo necessária para a propagação da raça humana na ausência de restrições explícitas contra essa forma de união. Os costumes culturais e as demandas da sobrevivência influenciavam tais práticas. A longevidade dos indivíduos naquela época, como evidenciado pela idade avançada de personagens bíblicos como Caim, aumentava a plausibilidade de Adão e Eva terem tido uma prole mais extensa, incluindo filhos e filhas não mencionados nas Escrituras. Essa interpretação encontra respaldo no texto bíblico, que não limita a descendência de Adão e Eva apenas a Caim e Abel. Além disso, após o incidente entre Caim e Abel no capítulo 5 do livro de Gênesis, versículos 4 e 5 destacam que Adão viveu 800 anos após o nascimento de Sete e teve outros filhos e filhas. Essa passagem evidencia explicitamente a existência de uma prole mais ampla, além dos primeiros filhos. Mencionados a prática do casamento entre irmãos, era comum naquela época inicial da história humana, permitindo a multiplicação da raça sem restrições claras contra esse tipo de união. A regulamentação divina posteriormente proibiu essas uniões familiares para preservar a saúde genética e evitar riscos associados à endogamia. As leis promulgadas durante a aliança com Moisés, aproximadamente 2.500 anos após a criação de Adão e Eva, marcaram um ponto crucial na evolução das práticas matrimoniais.
Essas restrições foram estabelecidas como parte da intervenção divina para proteger a humanidade e prevenir possíveis consequências negativas decorrentes do casamento entre parentes. No livro de Levítico, essas proibições minuciosamente delineadas no capítulo 18 abrangem uma ampla gama de relações familiares, incluindo instruções específicas contra relações sexuais com mães, pais, irmãos, irmãs, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas, sobrinhas e outros parentes próximos, levando em consideração o contexto cultural da época e as necessidades emergentes da sociedade que se multiplicava rapidamente. A introdução dessas leis tinha como objetivo preservar a saúde genética da população futura e evitar os possíveis riscos associados à consanguinidade. Essa regulamentação divina contra o casamento entre parentes foi detalhadamente explicada no livro de Levítico como uma extensão prática da aliança estabelecida com Moisés, destacando a atenção meticulosa de Deus aos detalhes nas relações familiares humanas. As leis mosaicas representam um marco significativo na evolução das práticas matrimoniais e na preservação da diversidade genética da humanidade. Gostou desse mergulho na história bíblica? Inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse e compartilhe com seus amigos e familiares. Lembre-se, a verdadeira compreensão está em aceitar a vontade divina. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.